Eu gostaria, Marco, sem assim, te pedir para alongar muito, que a sua história é longa mesmo, mas você abreviar aí como que foi a sua trajetória no futebol, começando lá pelo nosso América no Rio, né? Onde tudo começou, né, Marco? Ô, Ney, eu sempre digo que eu fui um privilegiado dentro da minha profissão. Eu comecei a minha história rapidinho. O meu pai, na época, levou junto com o Zé Augusto, né? Que nos levou para o Rio de Janeiro. Eu fui passeando. O meu pai levou o Adil e o Zeca, meu irmão, para treinar no América. Eu, eu fui passeando e cheguei lá, no treino no América, eu chorei, eu tinha 12 anos. Eu chorei para meu pai que deixasse eu treinar. Então eu tinha levado chuteira, já fui preparado, só eu sabia disso. E peguei o material dentro do carro, coloquei a chuteira e o treinador, sou Djalma, que foi meu primeiro treinador no América, me colocou de lateral esquerdo, só para me treinar, que eu tinha 12 anos, só para me ver. E eu fui aprovado. Ele ficou encantado na época, eu vim embora e logo em seguida eu retornei. Fiquei no América 2 anos. Na minha época não tinha mirim, sabe, né? E eu ficava só treinando. E quando eu completei 15 anos, eu me transferi para o Vasco me comprou. Depois eu fiquei 10 anos no Vasco. Depois eu comecei a... E fora isso, né, antes nesse meio termo, eu jogava, fui na seleção brasileira infantil, fui campeão mundial. Eu fui em todas as categorias de base da seleção brasileira, eu participei. E, e depois do Vasco, eu joguei no profissional, fui campeão brasileiro pelo Vasco. Em 89, já fazia parte daquele grupo, daquela equipe, eu com apenas 18 para 19 anos. Depois eu comecei a andar, né, Ney? A gente foi emprestado do Bragantino depois, não em sequência, mas eu joguei no Bragantino, depois eu fui pro, eu voltei pro Vasco depois, de novo, em 95, né, 94, 95, foi quando eu me transferi pro Grêmio. Depois do Grêmio, fui campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio também. Que ano que foi a Copa do Brasil? 94? 94, né, Ney? 94. Aí depois do Grêmio, eu fui para, me parece, para o esporte, não, para o Mojimirim. Do Mojimirim, eu Campeão. fui campeão paulista pelo Mojimirim da segunda divisão, que é difícil, né? Que é muito difícil o Campeonato Paulista da segunda divisão. Depois fui para o Esporte de Recife, disputei o brasileiro lá em 95, me parece. E foi quando surgiu a oportunidade de eu me transferir para a Portuguesa, de São Paulo, que eu fiz um belo campeonato. Eu, como lateral direito, fiz, me parece que 9 ou 10 gols no campeonato. Depois da Portuguesa, eu tive a felicidade de ser comprado pelo Corinthians também, onde eu fiquei 1 ano e quase 2 anos. Fui campeão paulista pelo Corinthians. E depois eu comecei a rodar ali, Comercial, São José, fui para o CSA de Alagoas e fui encerrar em 2003 no América do Rio, onde eu comecei, né? Eu falei num programa aqui também justamente isso. Você iniciou a sua carreira no América e encerrou a carreira no América. Fez o seu primeiro gol como profissional no América ou melhor, fez o primeiro gol profissional contra o Vasco. Contra o Fluminense. Vasco e Fluminense. Vasco e Fluminense. Você fez o seu primeiro gol contra o Fluminense. Foi. E fez o seu último gol também como profissional por isso que contra eu o Fluminense. iniciei, né, Ney, falando que Deus me deu esse privilégio, me deu muitas oportunidades na vida, oportunidades boas. Não é coincidência, mas eu comecei no América, fiz o meu primeiro gol entre Vasco contra o Fluminense. E em 2003, meu último jogo também contra o Fluminense, eu fiz um gol também na Laranjeira, no Campeonato Carioca. Então, eu acho que foi coincidência, assim, vamos dizer, mas foi uma coisa traçada por Deus, né, na minha carreira. E uma carreira vitoriosa, eu deixei o Marco falando aqui, mas repetindo, você que está acompanhando o nosso programa, passou por todas as categorias de base da seleção brasileira. Em todas elas. Também jogou na antiga seleção de Novos, onde tinha o Tafarel, tinha o Dunga também, Marco, naquela época. Mazinho, né? Tafarel, Mazinho. Campeão brasileiro pelo Vasco em 89, campeão da Copa do Brasil em 94 pelo Grêmio, campeão da série de acesso da A2 para A1 do Campeonato Paulista pelo Mojimirim, campeão paulista pelo Corinthians. Então, uma carreira brilhante, vitoriosa do Marco Aurélio, realmente
nesse período todo, uma carreira exemplar. E o Jaime separou algumas imagens ali, e nós vamos fazer, estou fazendo uma surpresa, você vai me desculpar, e as imagens que eu estou separando, eu não consegui com o Marco Aurélio, os gols dele, que eram muitos, mas só que ele estava com um probleminha no arquivo dele, eu fui correr atrás do meu arquivo, e aí eu trouxe um gol só do Marco, mas tem algumas imagens que às vezes não está com a qualidade boa, mas vocês prestem atenção nos comentários que são tecidos a respeito de Marco Aurélio no início da sua carreira e ao longo da sua carreira. Se já tiver ok, Jaime, você pode soltar e comentar dos mais brilhantes comentaristas do futebol brasileiro, onde ele estava realmente começando o seu trabalho. Não tá nesse lance para cobrança não, quem está por ali é o Tozinho. Isso aí, depois, Marco, gostaria que você fosse comentando, agora vai com o áudio. Faz para ele, você quer bater? Olha lá. Mas quem bate bem Deixa os comentários primeiro, depois nós vamos comentar todos esses aí. Preste sua atenção. Aliás, ele meteu um golaço no Fluminense no turno, logo aos 3 minutos de jogo, com um chutão lá no campo de São Januário. Vai ele, ó. Pindelado. Não falei que era difícil? O Ricardo Pinto foi lá conferido, mas não tocou na bola, só tiro de meta. Aliás, o jogador Ayup é outra boa revelação das divisões inferiores do Vasco. Ele marca bem, está ganhando moral a cada jogo e tem essa característica de excelente cobrador de faltas. 2 minutos depois, quem puxa o contra-ataque é ele, Valdir. Agora é ele quem cruza para Pedro Renato completar. Olha só. Agora era o placar final. Vitor. Ayup se mandando pela esquerda. França tenta a volta de primeira com Ayup, vai na linha de fundo, arma o cruzamento polaco por baixo, põe para escanteio. Aí o Mauri orienta a formação de barreira. Pode acender essa luz daqui de São Januário, hein? Vitor, passou pela bola, vem Marco Aurélio Ayup, bateu forte e colocou na linha de fundo. Só tiro de meta em favor do goleiro Mauri do Mojimirim. Bandeirantes, o canal do esporte. Também tá ali. Vai começar aquela briga lá na barreira, enquanto você tá vendo aí o time do Vasco se arrumando. 4-0 Mogi. Olha a cobrança pra fora. Tem se adiantado no lance, na cobrança da falta, eu achei também, mas por sinal isso é um problema seríssimo dentro do futebol brasileiro. Vitor, vamos ver. O França tá louco pra bater, viu? O Vitor foi muito precipitado. Tem que ter mais calma nessa falta. 4-0 pro Mogi. Olha a chance do Vasco de fazer o gol e ficar com a Copa. Ayup defendeu o goleirão. Defendeu o Mauri, caindo pro lado esquerdo e fazendo uma grande defesa, hein? Salvou agora a pátria do Mogi, o goleiro Mauri. Bem batida a falta, hein? Bem batida, Gilson. Crédito total pro Mauri, não é, Rico? Certo, mas você vê, ele bateu no canto do Mauri. O Mauri meteu o Miguel, ameaçou sair e ficou. Porque se ele sai um pouquinho, ele toma o gol. Tomou grande distância o Ayup lá pra cobrança, hein? Aí o placar e a marca de 45. Ayup vai detonar, diretaça, mas passou muito perto e termina o jogo. Silas Santana encerra o jogo. Vamos para a prorrogação, né, Gilson? Prorrogação, J. Fique à vontade, Gilson, enquanto a gente está revendo aqui a cobrança do Ayup na última chance do Vasco da Gama. Preocupação do goleiro Mauri. Está vendo aí o Ayup para a cobrança, quanta gente na área. Bom levantamento, olha o toque, salvou a zaga. Esse é o André Pimpolho. Pegou a sobra, bate no desvio, França para fora. O Ayup bate forte, o Pimpolho também.